Você é que nem Tomé, você só acredita vendo? Você tem que tudo. É difícil você acreditar nas coisas? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos discutir o quão difícil é, às vezes, você enxergar as coisas de Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, eu estava dizendo aqui, né? São tantos vídeos, são tantas pessoas se dedicando a tentar levar até você a palavra de Deus, mas tem gente que não acredita, tem gente que não aceita. Eu não sei se você tem alguma reserva com relação a isso. Mas deixa eu te perguntar: você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Você não para muito para pensar nisso? Então vamos lá. Você sabe que a gente é uma raça condenada. Tudo começou com o pecado original de Adão e Eva. Então a gente é uma raça caída. Todos nós somos pecadores. A culpa não é de Adão e Eva. Se você estivesse lá no lugar de Adão, provavelmente você faria a mesma coisa que ele fez. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em Romanos, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a gente é uma raça condenada. Não tem nenhuma pessoa em nenhum lugar do mundo que poderia ser salva da condenação de um Deus santo, justo, poderoso, bom. A justiça de Deus exige um pagamento pelas nossas transgressões. Então nós, como pecadores, mas eu não sou pecador. Não, você é. Perto da santidade do nosso Deus, diante das regras que Deus estabeleceu, por exemplo, os 10 mandamentos, a gente é pecador e a gente merece o castigo. Que castigo? A gente merece o inferno, que seria a nossa segunda morte. Seria o inferno. Então a humanidade toda, eu já falei isso em vários vídeos, não vou expor tudo aqui de novo, mas a humanidade toda é condenada. Mas assim como Deus é justo, Deus também é um Deus de amor. E ele deu a sua maior, prova de amor, mandando o próprio filho para morrer aqui, para pagar os pecados que você não é capaz de pagar. Então, o Senhor Jesus veio, ele é Deus, ele se fez homem, ele foi verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus aqui na terra, e ele foi para aquela cruz para pagar pelos pecados de todos aqueles que confessarem o seu nome, que se arrependerem de seus pecados, que confessarem que Jesus veio, morreu pelos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e que ele voltará. Se você fizer isso, confessar isso, aí você está salvo da condenação. Então esse é o amor de Deus pela humanidade. Ele é um Deus justo, é terrível, porque como é que você vai pagar pelos seus pecados? É uma coisa terrível. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus mandou o Senhor Jesus. Ok, isso resolve o seu problema, desde que você queira, desde que você se arrependa, desde que você aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E a sua vida está passando, e você vira e mexe, escuta alguma coisa, por exemplo, se você está assistindo esse vídeo até agora, você está ouvindo falar sobre isso, mas os seus olhos não se abrem, os seus ouvidos não se destampam, porque eu levo a mensagem até o seu ouvido. Do ouvido para o coração é necessário uma ação do Espírito Santo. Mas você está aí, você não acredita. Agora, digamos que hoje fosse o último dia da raça humana, que hoje o Senhor Jesus voltasse. Então, tenta imaginar uma cena, não dá para imaginar, mas vamos tentar dentro da nossa limitação humana, tenta você uma cena assim, o céu explodindo, anjos, raios, trovões, e de repente o Senhor Jesus aqui, porque ele veio uma vez aqui como sofredor, mas agora ele vem como Senhor do universo, Senhor absoluto. Então imagina, de repente você está num tribunal, no tribunal de Cristo, e você vai ter que dar conta do que, se você não é salvo, se você não entregou sua vida para Cristo, você vai ter que prestar contas, e todos estamos condenados. Sem a absolvição de Cristo, sem a graça salvadora de Cristo, todos estamos condenados. Então imagina você nesse tribunal terrível, e aí você fala assim, Deus, pelo amor de Deus,
Não, eu não sabia. Agora eu estou vendo, agora eu acredito. Por favor, nossa, me perdoa. Mas aí não dá mais tempo. E vamos imaginar, não dá nem para imaginar, mas vamos tentar imaginar uma resposta que Deus poderia dar para você, que Jesus poderia dar para você. E Jesus poderia falar assim para você, mas só agora? É só agora que você acreditou? Antes não dava para você acreditar? Puxa vida, né? Deus se manifesta na natureza. Eu estava assistindo um podcast onde tinha um ateu muito famoso, não vou falar quem é aqui, mas ele tem um site muito famoso de astronomia e tal, e ele conversando com um pastor que é matemático, que é filósofo, e eles argumentando, tal, um defendendo a existência de Deus, o outro negando a existência de Deus, mas caramba, será que você consegue imaginar que o seu corpo, essa maravilha que é o corpo humano, é difícil para você imaginar que há um Criador por detrás disso? Você acha mesmo que é uma série de coincidências? Tudo isso que existe, o tanto que o seu corpo é perfeito, maravilhoso. E olha que a gente é uma raça caída e que o nosso corpo não é mais aquela coisa toda. Porque a morte entrou no mundo. Mas olha isso, os nossos olhos, tem noção de como funciona o seu olho, como funciona a sua audição, os processos químicos, bioquímicos, biofísicos, as interações que existem, as coisas maravilhosas. É tão difícil assim você imaginar que existe um Deus Criador, você olhar para a natureza, você olhar para os planetas, para as estrelas, toda essa ordem que existe, é tão difícil assim imaginar que há um Criador. Então Deus se manifesta na própria natureza. Não bastasse isso, Deus deu a sua lei para os israelitas, essa lei se esparramou para o mundo todo, uma revelação escrita, e o próprio Deus encarnou. Jesus veio aqui, andou entre nós, está cheio de testemunhas. Você tem todo o Novo Testamento falando da obra maravilhosa de Deus andando aqui na terra. E só agora, no último dia, que você acredita. Não dava para acreditar antes? Não tinha como você reconhecer antes que Deus existe, que o Senhor Jesus veio aqui para te salvar, mas você não quis? Então hoje eu estou aqui com esse vídeo para tentar fazer um apelo para você. Abra os seus olhos, destampe os seus ouvidos, escute a voz de Deus te chamando, enquanto é tempo. Eu vou ler aqui um pedacinho de Apocalipse. Você sabe que Apocalipse é o último livro da Bíblia, foi escrito pelo apóstolo João, que foi o mais longevo dos apóstolos, que ele teve essa revelação. Apocalipse significa revelação. É um livro extremamente figurado, né? Uma linguagem apocalíptica, mas ele fala sobre os últimos dias, fala sobre a vitória da igreja, sobre o retorno de Jesus. Então, eu vou lá para o finalzinho do livro de Apocalipse, é Apocalipse 21, vou colocar aqui para a gente, ó. É Apocalipse 21, e olha que bacana o final de tudo. Então, isso é o apóstolo João falando. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos,
A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deus vai enxugar suas lágrimas, se você for um vencedor. O que é ser vencedor aqui? É se você aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Se não, você, eu, todo mundo, a gente entra nessa última categoria. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, tal, a gente entra nessa categoria. E o que vai sobrar para a gente? O lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não espere isso acontecer. Você sabe, né? A gente vai morrer e o nosso corpo vai para o pó. O nosso espírito, se somos salvos, vai para Deus. Para quem não é salvo, você já vai para um estado de tormenta, em espírito. Mas quando Jesus voltar, todos vão ressuscitar. Quem não tiver morrido vai ter o corpo transformado. Quem tiver morrido vai ressuscitar. Alguns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para a segunda morte. E aí a gente vai ser julgado. E se você for absolvido no tribunal de Cristo, porque Cristo pagou pelos seus pecados, porque quando você aceita o Senhor Jesus, o que você deveria pagar fica pago por Jesus. Você não pode ser julgado de novo, você não vai pagar por uma coisa que já foi paga. O próprio Senhor Jesus pagou com o seu sofrimento lá na cruz. Então, por favor, escute a voz de Deus te chamando. Tem muito motivo para você vir para Deus. Por exemplo, você está sofrendo, você está em tristeza, você está em dificuldade. Nossa, tem 1000 motivos para eu tentar te seduzir, digamos assim, para você vir para Cristo. Mas o principal, eu sei que seu problema agora dói, que a sua dor é tremenda, mas o principal é você pensar na eternidade. Então, por favor, ouça a voz de Deus te chamando. Ainda é tempo. Deus está esperando completar o número das pessoas que vão ser esse novo povo dele. Mas essa hora vai chegar. E também você não precisa esperar necessariamente o fim, né? Se você morreu hoje, o fim chegou para você. E depois você vai ressuscitar no último dia e também talvez vá para o lago de enxofre ali. Que você possa refletir sobre isso, que você possa pensar muito sobre isso. Mas eu tenho boas obras, eu sou uma pessoa boa. Ninguém se salva pelas obras. Ah, mas eu sigo uma outra religião, um outro caminho. O Deus da Bíblia diz que só há salvação em Cristo. Ah, mas eu sigo um outro caminho, que é um caminho muito bom, é um caminho de paz. O Deus da Bíblia diz que só há salvação em Cristo, não há outra salvação. Não há outra maneira de você ser salvo, senão pelo sangue de Jesus, que morreu por aqueles que vão confessar o seu nome. Que Deus abençoe profundamente a sua semana, que seus dias sejam maravilhosos e que você possa escutar essa voz do Espírito Santo sussurrando no seu ouvido. Não sou eu, não. É o Espírito Santo que sussurra no seu ouvido. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tudo de bom. Tchau, tchau.